Lucas 18, no versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esse texto ele carrega muitos significados para o dia do perdão. Ele carrega também algumas das frases que ficaram comuns na linguagem evangélica, digamos assim, na linguagem das igrejas, na linguagem eclesiástica. E uma frase que eu acho que fez tanto sucesso no linguajar que já foi incorporada, inclusive, além dos muros das igrejas, né? Como, por exemplo, quem nunca ouviu falar na expressão usada no dia a dia: os humilhados serão exaltados. Daqui a pouco a gente vai entender um porquê dessa expressão. Ela se tornou famosa, muita gente usa, mesmo não sendo da igreja, mas a gente vai entender um pouquinho a profundidade que é essa expressão, mas a expressão que finaliza essa parábola, né? Jesus traz essa parábola para fincar ali os alicerces de um ensino, e um ensino muito íntimo, um ensino muito próprio do dia do perdão. Então era Jesus trazendo entendimento sobre a justificação, mas nós vamos já entender por que essa cena se enquadra no dia do perdão. Tem um link próprio no dia do perdão. Então hoje é um significado para a gente. Aqui no Ocidente a gente celebra o dia do perdão segundo o calendário bíblico. É uma contagem que vem da Bíblia, então a gente conta ali conforme o anunciar dos meses, dos dias, das datas, conforme os escritos bíblicos, ali principalmente Levítico capítulo 23, e você acha ali o Ano Novo Bíblico. Tem outras mensagens aí no nosso canal, no canal do nosso ministério, o Ministério Efraim Apostólico é o nome lá do canal no YouTube. Você pode acompanhar uma mensagem que te explica direitinho por que celebramos o Ano Novo Bíblico, porque é a contagem bíblica do Ano Novo. E logo depois ali, 10 dias depois de celebrar o Ano Novo Bíblico, nós temos a instituição de um dia especial, um dia para se falar de perdão. Eu até fiz uma publicação nas minhas redes sociais hoje, indagando, né? Já pensou se tivesse um dia especial, um dia separado, só para falarmos de perdão? O perdão hoje é um tema tocante, é um tema que muita gente transita, conversa. Qualquer procura hoje em redes sociais sobre a palavra perdão, você vai achar frases bem feitas, né? Frases bem colocadas, anunciando a importância de você ter um coração perdoador, um coração que é cheio de perdão, explicando ali as características do perdão, mas nenhuma definição é mais profunda do que as definições que achamos na palavra do Senhor. Então hoje a gente vai abordar esse arcabouço que há na palavra envolvendo o conceito de perdão, porque é um conceito intrínseco ao nosso Deus, o Deus que nós celebramos, o Deus de Israel, o Deus da nossa fé. Então nós temos aqui um início na proposta. Ele vai contar essa história, e nessa história que Jesus conta envolvendo aí um fariseu, envolvendo um publicano, são os 2 personagens centrais dessa pequena historinha que Jesus conta. São pessoas com mentalidade oposta diante da sociedade, tá? São ali fatias da sociedade que andavam por muitas vezes em oposição. Os publicanos não eram bem vistos, eram ali aliados ao governo, né? Tinha ali uma ligação muito grande com a cobrança de impostos, mas não somente a cobrança de impostos em si, mas uma certa extorsão. Eram famosos por extorquir
na cobrança de impostos. A gente encontra esses relatos na própria Bíblia e em historiadores da época que revelavam que havia muitas ligações escusas, né, entre o governo e esse braço mais extenso que eram os cobradores de impostos, chamados aí nas traduções bíblicas como publicanos. E esses senhores, né, que faziam essas cobranças, por muitas vezes eram pegos ali nessa extorsão, nessa roubalheira, né, ali intrínseca da sociedade, nessa corrupção, que é uma palavra que aí modernamente nós já entendemos direitinho como era um tratado deles. E do outro lado tínhamos os fariseus com todas as suas legalidades espirituais que eles queriam trazer para o templo, né? Queriam mostrar para todo mundo como eles eram santos, próximos de Deus, religiosos na sua mais profunda essência, e queriam demonstrar isso claramente porque que eles eram autênticos fariseus, eram autênticos servos de Deus e obedeciam a esse Deus estritamente. Então nós temos ali dois personagens, né? Duas personagens caracterizando polos da sociedade daquela época, e eles aí representariam então uma forma de visualizarmos essa proposta de Jesus Cristo de falar sobre perdão. Nós temos um autêntico ali, um caráter religioso autêntico do fariseu, e por outro lado nós temos o que era mais conhecido como uma pessoa injusta, desonesta, que era ali o publicano. Então esses dois personagens se encontram no templo. Eles vão para o templo, assim é formada a cena na expressão ali de Jesus. Eles estavam no templo e estavam orando especificamente ali naquele dia, estavam fazendo sua oração, cada um a seu jeito, enquanto o fariseu se colocava já de pé e anunciava sem nenhuma modéstia a sua expressão de religiosidade, a sua expressão ali de santidade. Ele já ia falando como era o bom proceder dele, e ele mostrava uma confiança na sua própria ação, na sua própria atitude, a ponto de ser o bastante para enviar a todos que estavam ali essa mensagem: olha só como é o meu procedimento. E o âmago dessa historinha é exatamente a introdução que Jesus faz antes de contá-la. Ele já começa dizendo para aqueles que confiavam ali. Lucas pegou esse fio aí e disse: tinha umas pessoas ali naquela ocasião que confiavam nelas mesmas, em si próprias. Era uma autoconfiança muito grande. E aí Jesus, detectando isso nelas, via que elas inclusive desprezavam os outros e resolveu trazer uma aplicação para que todo mundo entendesse. Então Lucas pegou isso aí, introduziu o texto e começou a mostrar como Jesus aplicou aquela historinha. Primeiro contando, fez um paralelo. Vocês aqui confiam em si mesmos. Então como essa autoconfiança? Hoje a gente sabe que a autoconfiança é tida como até uma característica positiva na nossa sociedade. Se você for ali disputar uma seleção para um emprego numa empresa que apresenta certo dinamismo, eles vão querer observar em você essa autoconfiança, que você é confiante naquilo que você faz, que você tem segurança. E isso aí vai ser traduzido nos currículos que a gente vê hoje em dia, os currículos mais modernos, como autoconfiança. A pessoa que confia em si mesma, né? Ela confia nas suas atitudes, confia na sua formação, então ela é uma pessoa confiante. Nesse caso aqui específico, não parece que era nesse sentido a crítica posta por Jesus no diálogo lucano, né? No diálogo que Lucas expressa. Não parece ser, porque essa autoconfiança que o fariseu expressava nessa historinha contada por Jesus parecia exacerbar isso, ultrapassar os limites dessa confiança nas suas próprias atitudes, no sentido de você estar seguro daquilo que está fazendo. Parecia que era um pouco mais, parecia que tinha um caráter prejudicial na construção da própria fé daquele fariseu. Parecia um defeito na fé dele, ou pelo menos um defeito na expressão de fé que ele queria demonstrar para todo mundo. Jesus estava exemplificando exatamente um probleminha detectado
nesse excesso de autoconfiança. Então, hoje nós vemos essa celebração da confiança e existem pessoas que trabalham especificamente para construir a autoconfiança de outros, né? São profissionais, né, que fazem coach, que fazem um trabalho de ajuste, né, das pessoas que sofrem de algum mal, de algum desajuste psicológico, que não conseguem nem confiar em si mesmo. Então há uma construção para isso. Mas não era exatamente esse o ponto que estava sendo posto ali por Jesus, que foi designado por Marcos, mas era o achar-se melhor que os outros. Parecia que o fariseu, na sua conduta de fariseu, na sua postura de fariseu, aquele homem que era dedicado às coisas espirituais, dedicado às coisas religiosas, parecia que ele já estava enfatuado, já estava tão cheio disso, que já conseguia olhar por diferença de categoria, né? Eu estou numa categoria acima, eu estou num patamar maior, né? Melhor. Eu já sou melhor que os outros. E esse era o problema, a sementinha perigosa que foi detectada por Jesus. Porque enquanto ele imaginaria isso, eu sou melhor do que os outros, essa coisa poderia avançar facilmente e ganhar uma escalada, né? Eu sou melhor do que esse, eu sou melhor do que aquele. Na verdade, eu sou melhor do que todos. E, na verdade, eu sou melhor até do que Deus. Ah, mas parece que está exagerando. Mas essa é a escalada. Você acaba se achando tão bom que a sua fé nem precisa mais de Deus. Você começa a confiar em outras coisas. Nas coisas que tem ali o seu acesso, as coisas que você já se apoderou, nas coisas que você já conquistou. Então começa a confiar em si mesmo, nas suas próprias ações, na força do seu próprio braço. É como o louvor, né, expresso ali em Salmos, né, o Salmo 20, por exemplo. Uns confiam em carros, outros nos seus cavalos, mas aí tem a resposta, né, de quem estava cantando, do salmista, dizendo que nós nos gloriaremos no nome do Senhor. E ali ele fala que é por isso que estamos de pé, porque nós não confiamos em nós mesmos, mas confiamos no Senhor, e essa é a razão de estarmos ainda em pé, de estarmos ainda firme. Note que a postura é cheia de detalhes, né? Essa parábola é cheia de detalhes. Jesus fala que o fariseu estava em pé, né? Executando ali o seu discurso. Eu sou o melhor, né? Eu sou melhor do que esse publicano. Ele foi específico, né? Apontou o dedo mesmo, né? Do que esse publicano aqui, eu sou melhor, né? Como eu não poderia ser, né? Claro que eu sou melhor do que esse publicano, eu estou em um destaque, eu estou um grau acima. E começa então a haver ali uma comparação que eu designo aqui, eu acho um desenho para isso, eu acho um projeto para isso hoje em dia também. As coisas que Jesus falou nessa parábola se projetam para hoje. Há uma comparação, eu sou melhor do que aquele, eu sou melhor do que esse. Há também uma comparação inversa hoje em dia, né? A gente se achar menosprezado, né? E se achar menor do que os outros, se achar pior do que os outros. Isso pode ser uma armadilha até fatal para o seu nível de fé, para que você construa a sua fé. Você achar que é menor do que alguém, se achar que não tem chance porque alguém é melhor do que você. Eu lembro da minha adolescência, eu fui participar de uma seleção para uma escola e eu estava na fila lá fazendo a inscrição e tinham duas pessoas na minha frente, eles eram amigos, tinham acabado de se encontrar na verdade. Quando se encontraram, um cumprimentou o outro e aí fez a pergunta: tu vai tentar que curso nessa escola? Eu vou tentar o curso tal. E aí veio a segunda pergunta de imediato: tem quantas vagas para esse curso? E o rapaz respondeu para ele: eu só preciso de uma. E os dois começaram a rir, né, e brincar um com o outro, mas sabia que ali na minha adolescência, aquela frase, aquela palavra fisgou a minha mente. E aí eu comecei a meditar naquilo e até hoje, foi tão forte para mim que até hoje eu lembro dessa situação. Porque eu comecei a trazer para mim, olha só, não importa, né, quantas vagas, porque eu sou só um mesmo, né, eu só preciso de uma vaga para entrar. Então, para mim, eu entendi que eu não tinha que me preocupar muito com o desempenho dos outros, eu tinha que me preocupar em construir o meu próprio desempenho. Porque uma vaga deveria ser minha se o meu desempenho fosse bom o bastante.
não considerar os outros mais fortes do que eu, ou não menosprezá-los, né? Dizer, não, todos aqui são menores do que eu, mas trabalhar pelo meu próprio desempenho. Então, se é uma seleção, há ali uma seletiva, então que o melhor desempenho ganhe, deveria ser o justo, né? Então, vá trabalhar pelo seu desempenho e não desistir antes, né? Por achar que todo mundo aqui é tão melhor do que eu não sirvo para nada mesmo, então eu vou me afastar dessa seleção, ou então achar que já ganhou e não trabalhar pelo seu desempenho. Então esse equilíbrio eu vejo nessas palavras postas por Jesus Cristo. Para que essa comparação, apontar o dedo? Eu sou melhor do que qualquer um aqui, né? Eu sou melhor do que os outros. Então pensar que eu não mereço nada disso, né? Eu não tenho capacidade para isso, se menosprezar. Mas antes procurar esse equilíbrio. Hoje é fácil a gente olhar para pessoas de destaque e de repente aspirar, né? Como eu queria também ter um pouco de destaque. Então você pode até olhar alguns modelos e se inspirar em alguns modelos de êxito, em alguns modelos de sucesso. Acredito que sim, dá para se ter essa inspiração. Mas usurpar o lugar do outro, ou então achar que é tão longe de que eu não tenho nem condição de trabalhar, já desisto logo. Então não dá para desistir. Você não precisa se comparar com os outros. Por que a gente não faz o seguinte, se compara com a nossa própria trajetória? Então a gente compara eu comigo mesmo. Vai comparar você com você mesmo. Hoje eu sou melhor do que o que eu fui ontem, né? Hoje eu sou melhor do que o que eu era ano passado. Então houve uma crescente, né? Houve uma produção, houve um aumento de resultados. Então eu estou melhorando. Então talvez essa seja a melhor comparação para que você faça. Você olha para si mesmo e começa a fazer uma análise, uma autoavaliação do seu próprio crescimento. E não precisa se preocupar com o desempenho dos outros, ou então qual é o melhor julgamento que essas pessoas podem fazer de mim. Porque se julgar pode ser a melhor análise sincera que você possa fazer. Na primeira leitura que se faz desse texto, talvez você imagine, mas o fariseu ele estava se julgando bom demais. Ele se julgava justo. E ele já estava nesse tipo de julgamento às cegas. Ele nem conseguiu perceber no seu julgamento que ele era bom demais, era muito justo. Não conseguiu perceber que ele estava menosprezando alguém, que ele estava ali machucando alguém. E era um discurso público, né? Então no público todo ele estava mostrando que ele era melhor do que aquele publicano. Ele queria dar um relatório para todo mundo ver como ele era bom. Era uma rede social daquela época, era um Instagram daquela época. Ele ia para o templo para mostrar uma boa foto, para que todo mundo visse e desse o seu like. E se ele pudesse mostrar que ele era muito melhor do que qualquer outro que estava ali na presença, ali, os likes iam multiplicar, né? Quão grande és tu, né? E todo mundo ia dar esse like. Que maravilhosa, essa foto dessa é uma foto muito linda. Então ele estava na sua rede social e ele nem conseguia perceber as falhas daquela sua construção social, da imagem que ele estava querendo mostrar para todo mundo, uma imagem de justo. Rede social, eu lembrei dessa semana que teve um desafio em uma rede social, que era você colocar ali 6 coisas. Você elencava 6 coisas que aconteceram na sua vida, 5 verdadeiras e uma que era mentira. Então você tinha que dizer ali uma falsa e 6 verdadeiras, e as pessoas tentariam adivinhar quais eram as verdadeiras e obviamente qual era a falsa. Então foi um show, né? Porque teve gente que expôs ali o seu currículo. Era a chance de você contar 5 coisas interessantes que já aconteceram na sua vida, né? Era a chance desse fariseu, né? O fariseu podia dizer, eu jejuo 2 vezes por semana. Quem vai dizer que isso é falsidade? Era a chance dele dizer, eu sou bom demais, eu dou dízimo. Né? E olha só, e hoje tem gente que é da igreja e não dá dízimo. Mas esse cara ali fazia questão de bater no peito e dizer, eu dou dízimo. Né? Eu dou dízimo, tudo que eu ganho, coloco ali no altar para você ver o nível da minha fé e da minha fidelidade. Então ele poderia usar essas 5 coisas aí, colocar uma falsa ali. Eu sou publicano, né? Quem sabe aí, todo mundo vai dizer que é falso, né? Porque eu não sou falso assim. Né? Mas teve gente que disse que era namorada de príncipe da Arábia. Aí quando alguém diz, essa é mentira, ela, não, essa é verdade, eu já namorei um príncipe da Arábia mesmo.
Vai saber se é verdade ou não. Mas estava lá nas redes sociais. Foi um show, né? Todo mundo ali se deleitou contando coisas ali da sua vida, na briga para dizer quem era mais interessante. O que todos estavam fazendo ali era: me julguem, mas me julguem dando like, né? Me julguem aplaudindo, porque o primeiro que disser alguma coisa contra, eu vou lá e cancelo, né? Agora é a expressão, eu vou lá e cancelo, eu vou lá e deleto ali, eu vou lá e bloqueio, né? Bloqueio você nas redes sociais, você não vai ver as minhas publicações mais, né? Porque tem isso também, tem gente que se esconde nas redes sociais, né? Bloqueia para que você não veja o que ele está publicando. Deus vê tudo, meu amigo. Eu posso nem ver, mas Deus vê tudo que você está publicando nas redes sociais e vê até o que você não tem coragem de publicar, né? Mas lá na sua intimidade Deus vê tudo, né? Nessa rede social que é a nossa vida, com certeza Deus vê tudo. Enquanto esse fariseu dizia: me julguem como eu sou bom demais, a postura do publicano era completamente oposta. Ele se julgava. Ele não colocava no exposto para que os outros o aplaudissem, dessem like. Mas ele se julgava. Ele é quem trazia o julgamento dele mesmo. E quando ele fazia esse exercício de julgar a sua própria postura, de julgar quem ele era, e ele conhecia quem ele realmente era, porque você é quem mais se conhece, você é quem mais sabe quem realmente você é quem tem a noção de quem você é, porque você está junto de você o tempo todo. Não dá para esconder, né? Na hora que for dormir lá, colocar a cabeça no travesseiro, você sabe o que é que você fez, né? Você sabe o que você pensou, você sabe o que você realmente é, além das imagens da rede social. Você se conhece, você sabe. Então não é os outros me julgarem, porque a gente só bota as fotos bonitinhas. Mas esse publicano, ele se julgou. Ele se recolheu ali para ele mesmo e ele foi dizer: eu sei quem eu sou. E o Senhor sabe também quem eu sou. Então tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Então ele foi se julgar e no julgamento que ele fez de si mesmo, ele começou a se humilhar. E essa é a diferença da expressão que eu falei no início aqui na nossa introdução da mensagem. Não é que os humilhados serão exaltados. É quem se humilha, é quem se julga e já vai para a humilhação por si mesmo. Não são os outros humilhando você, tá? É você que se humilha diante de Deus. E aí você vai buscar pelo perdão, que é o significado da palavra propiciação. É a busca do perdão divino. Então você se coloca na rota de buscar o perdão divino quando você se inclina pedindo, se inclina clamando por um perdão. Eu quero o perdão de Deus. Eu quero que Deus olhe para mim e veja esse julgamento que eu estou fazendo, como eu sou pecador. Pecador é aquele que erra o alvo. Porque nas fotos, tem gente que é assim, bate 1, 2, 3, 30 fotos. Não, escolhi essa. E as outras 29 foram erros. Foram erradas, não deu certo, eu fiquei feio assim, fiquei feio daquele jeito. Não prestou. Bota só a que funcionou. Então nunca aparece pecado nas redes sociais. Porque nunca tem erro. E o pecado é errar o alvo. Então cadê o pecado? Está nesse julgamento íntimo. É quando você vai olhar para dentro de você e dizer: está aqui o erro. Essa foi a foto errada. Não era para ter batido. Essa aqui foi a foto ruim. Essa aqui foi a foto que eu saí feio. Tenho que consertar essa foto. Senhor, tu sabes, eu erro o alvo. O fariseu não reconhecia. Para ele não tinha erro. Eu não erro o alvo nunca. Todo mundo aqui está vendo. Eu nunca erro o alvo. E aí o publicano olhava para si mesmo e disse: não, eu reconheço. Eu erro muito o alvo. Eu erro demais. Eu sou pecador sim. E o que é que a Bíblia fala sobre isso? O apóstolo Paulo, quando escreveu aos seus discípulos uma carta que foi identificada como uma carta aos Romanos. No capítulo 3, essa carta é uma carta com uma preciosidade teológica tremenda. E no capítulo 3 ele vai falar sobre o pecado, sobre o reconhecer o pecado. E especificamente no versículo 23, eu quero que você leia comigo. Romanos 3, 23.
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para a demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. É a complementação da parábola que Jesus fala. É a complementação, o complemento. Paulo parecia que estava até ensinando sobre esse exemplo de Jesus e trouxe os conceitos à mostra para dizer, é isso, é aqui que a gente conclui. Ele fala que todo mundo erra o alvo, todo mundo erra. E é carente e necessita da glória de Deus na nossa vida para conserto desses erros, para conserto desses pecados. Então nós temos que procurar a propiciação, isso que ele fala. Jesus veio e se entregou pela propiciação dos nossos pecados. E isso é por fé. Então ser propício a mim era a oração que o publicano falava. Tem misericórdia de mim e me perdoa. É por isso que eu acho que esse texto é muito íntimo do conceito de perdão. Porque era isso que o publicano estava pedindo e Jesus estava dizendo, esse aqui é o melhor exemplo. O exemplo do fariseu não se usa, mas o exemplo do publicano é assim que vocês devem ser. Julguem a si mesmos e peçam para que Deus seja propício a vocês. Sejam propício a vocês. Ou seja, venha com misericórdia e que venha com perdão sobre a sua vida. E Paulo diz, é assim, gratuitamente, pela graça. Jesus trouxe uma proposta de propiciação. Ele mesmo e aqueles que têm fé em Jesus se apoderam dessa propiciação, se apoderam desse perdão e aí podem ser considerados justificados pela fé em Jesus. Jesus termina a sua história falando, quem desceu justificado dessa história toda? Quem subiu ao templo de um jeito e quem voltou, quem desceu para sua casa justificado? E ele dá a resposta, o publicano desceu justificado. O outro, o fariseu, o religioso, aquele que estava demonstrando como conhecia a espiritualidade, esse não voltou. E aí ele dá a dica final da sua conclusão. Por que vocês não se humilham? Por que vocês não se reduzem e pedem propiciação? Porque aí vocês vão ser exaltados pela poderosa mão de Deus. Alguns estudiosos desses trechos trazem o link de que esses homens, essa história que Jesus contou, eram dos homens no templo. E o ato de se falar da propiciação é porque eles estavam certamente celebrando um dia muito especial. Era o dia nacional naquela nação de Israel. Era o dia nacional do perdão. Era o dia do calendário do templo, onde se fazia a contagem e 10 dias depois do Ano Novo Bíblico se celebrava o feriado do perdão. O dia do perdão que está exposto em Levítico 23, no versículo 27. Se nós lermos ali, nós vamos entender o poder desse feriado. Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação, o dia do perdão. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis ofertas queimadas ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é dia do perdão, é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, o vosso Deus. Um dia especial, feriado, ninguém trabalhava, é um dia especial que para tudo, para todo mundo pedir perdão. É um dia em que a gente se humilha, por isso que ele fala que afligireis a vossa alma. É um dia de dar ofertas ao Senhor e praticar essa aflição de alma, que é o melhor sentido que os sacerdotes utilizavam, era o jejum. Então era um dia inteiro de jejum, né, do pôr do sol, que é a virada de dia no conceito bíblico, é no pôr do sol até o outro pôr do sol.
Então, de um pôr do sol até o outro, de jejum, né? Buscando ali a aflição da alma para reconhecer, Senhor, eu erro o mesmo alvo e preciso do teu perdão. E preciso do perdão pela nação inteira. Era um dia específico onde o sumo sacerdote entrava diante da presença de Deus, lá no Santo dos Santos, diante lá da arca, a famosa arca que é descrita na Bíblia. E a tampa da arca é chamada de propiciatório. Não é em vão. É por conta disso, porque era ali, diante daquela arca, diante daquela tampa da arca chamada de propiciatório, que se pedia perdão pelos pecados da nação, pedia perdão pela família, pedia perdão por todos que compunham a sua casa. Era um dia internacional do perdão, porque hoje muitas nações também celebram esse dia do perdão, e hoje nós temos também a oportunidade de falar disso aqui nesse momento e você poder celebrar aí na sua casa. É o dia do perdão. Que hoje nós possamos então parar aqui a nossa mente, porque trazendo para o nosso calendário atual, se celebra agora, no cair desta tarde aqui, nessa noite que estamos tendo essa ministração, por todo o dia de amanhã até o pôr do sol, é o dia de pensarmos em perdão. O dia de você se humilhar, afligir a sua alma e verificar e analisar e se julgar. Onde foi que eu errei mais? Meu Deus, tem misericórdia de mim, eu errei muito. Tem misericórdia nisso, tem misericórdia naquilo. E ter a tua fé exposta em ações também. Coloque a sua fé nessa prova. E na sua fé você achar justificação em Deus, não em você mesmo. Você mesmo não se justificar, mas dizer, Senhor, tu és a minha justificação. Porque estou me humilhando e reconhecendo como eu erro. E o Senhor é quem pode me mudar, o Senhor é quem pode alterar a minha vida, alterar o meu futuro. Então que hoje seja um dia da gente entrar nessa meditação. Se você puder jejuar, jejue, porque essa é a prática onde você realmente se diz, fisicamente eu estou até enfraquecido porque a minha alma tem aflição. E aí as lembranças espirituais começam a vir. E você começa a se sentir, meu Deus, como eu erro muito mesmo. Eu começo a ter sensibilidade espiritual. É uma prática de jejum que a gente faz biblicamente, que até a educação física hoje já ensina como esse jejum também é benéfico, inclusive para o corpo também. Então é um exemplo de equilíbrio quando você pratica esse jejum ordenadamente. E nesse dia específico é um dia espiritual para a gente. É o dia da gente parar e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Foi um ano que se passou e eu tenho que colocar essas contas para serem ajustadas diante do Senhor, me humilhando. Não preciso que ninguém me julgue, porque eu já estou me autoavaliando e expressando diante de Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, ser propício a mim. Foi o melhor exemplo que o Senhor Jesus nos apresentou para que possamos seguir em vivacidade de espírito para termos esse dia do perdão, um dia muito proveitoso para a nossa vida. Tá? Que Deus abençoe o teu dia, o dia do perdão para ti seja um dia de liberar perdão para outras pessoas, seja um dia de perdoar outras pessoas, seja um dia também de pedir perdão, seja humilde, peça perdão àquele que você reconhece que realmente ultrapassou o limite, que realmente foi lá e acabou ferindo. Peça perdão, mas principalmente se humilhe diante da poderosa mão de Deus. Foi isso que Jesus ensinou. Esse publicano voltou justificado pela sua fé, de que estava falando realmente com Deus e estava ali se derramando. Eu erro mesmo e só o Senhor para blindar a minha vida desses erros e me perdoar. Senhor, ser propício a mim, porque eu sou pecador. Então que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, abençoe o teu chamado, o teu ministério. Seja um ministério que conheça a rota do perdão. Amém? Glória a Deus, glória a Deus.